Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar continuidade aqui a uma conversa que eu já tive com vocês a respeito das leis sistêmicas. Eu disse para vocês que as leis sistêmicas são leis naturais que regem as relações interpessoais. E eu já falei para vocês de duas leis. Mas antes eu quero frisar uma coisa. As leis sistêmicas, elas não foram criadas por Bert Helling, elas foram observadas por ele. E também não foi o Bert Helling o primeiro a observar a existência e o funcionamento das leis sistêmicas. Estas leis já foram observadas na década de 60 por um biólogo, que eu vou falar o nome aqui, ele é austríaco, então me perdoem se eu não falar corretamente o nome dele, mas é Ludwig von Bertalanffy. Aí o último nome eu não tenho certeza se eu pronunciei corretamente, gente, mas é um biólogo austríaco que na década de 60 observou o funcionamento das leis sistêmicas. E ele entendeu que essas leis, elas regem o funcionamento de todos os sistemas, não só dentro da família. As leis sistêmicas funcionam para qualquer sistema, para qualquer organização. A partir daí, outros estudiosos, como psicólogos, começaram a observar também essas leis para entender o funcionamento das organizações, não somente as famílias, como eu disse a vocês. Portanto, são leis que regem as relações interpessoais em todas as organizações. Eu já falei para vocês de duas delas, que foi a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Caso vocês queiram ver, estão aí no meu canal, estão também aqui no Instagram, no Facebook. Vocês podem acessar para poder entender como é que funcionam essas outras duas leis. E hoje eu vou falar da lei da hierarquia. A palavra hierarquia, gente, já pressupõe para a gente um tipo de ordem, de organização, onde há um certo comando, vamos dizer assim. E é exatamente a partir desse ponto que funciona a hierarquia e a lei da hierarquia dentro dos sistemas. Ou seja, existe uma ordem de quando as pessoas ingressam num sistema, de quando os elementos, os seres ingressam num sistema. Esta ordem geralmente é uma ordem cronológica. Quem vem primeiro precede os demais. Parece até meio óbvio, né, gente? Então, os mais velhos sempre estão numa ordem hierárquica acima dos mais novos. E dentro também das relações, esta ordem deve ser, de uma certa maneira, obedecida. E como é que se dá isso, gente? Então, dentro da nossa família, quem precede são os nossos pais. Os nossos pais são precedidos pelos nossos avós, esses pelos bisavós, trisavós e assim por conseguinte. E eles têm uma hierarquia sobre os demais. Até mesmo nas relações entre irmãos, que é uma relação mais equanimizada, também a ordem de nascimento, ela pressupõe uma certa hierarquia entre os irmãos. E muitas vezes as pessoas transgridem esta lei da hierarquia sem saber, às vezes até muito bem intencionadas, mas provocam um desequilíbrio dentro do sistema. E todo desequilíbrio que ocorre dentro de um sistema, ele tende a ser compensado, ele tende a ser refeito. E aí o que acontece? Vamos supor que numa relação entre pais e filhos, os filhos por algum motivo começam a criticar os seus pais. Ah, porque os meus pais não me criaram bem, porque os meus pais não souberam me educar, porque os meus pais foram muito indiferentes comigo, ou foram muito frios comigo, ou foram muito agressivos comigo. E, às vezes, aquele fato causou um trauma naquela pessoa, ela tá ali com um ressentimento, uma mágoa em relação àquilo, mas ela inconscientemente, ela começa a criticar os seus pais. E ela, nessa crítica, ela cria esse emaranhado na história dos pais, ela sai do seu lugar, que é o lugar de filho, e vai para um lugar de alguém que quer educar os próprios pais, quer corrigir os pais. Às vezes essa pessoa faz isso na criação dos filhos dela. Quando ela tem os próprios filhos, ela começa a pensar que eu não vou fazer e não vou repetir os mesmos erros dos meus pais, eu vou fazer isso de uma forma diferente,
Mas ela faz isso não com respeito, mas com uma certa arrogância, culpando, recriminando as atitudes dos pais. Nesse movimento, essa pessoa está criando um desequilíbrio no sistema dela, que tanto vai prejudicar a ela mesma, e as consequências geralmente não são consequências assim simples, são consequências que realmente atrapalham a vida das pessoas, e elas vão gerar também consequências na vida dos próprios filhos. Os próprios filhos tendem a repetir o padrão de ficar fora do lugar deles e a também recriminarem os próprios pais, como se fosse um efeito dominó. Isso, gente, provoca um desequilíbrio grande que traz muitos problemas para todos da família, para todos os membros, para os pais, para os filhos e para os próprios avós, às vezes até já falecidos, porque a gente cria um vínculo aqui com aquela pessoa, com aquele pai e mãe que nos criou, um vínculo de rancor, um vínculo onde você sempre está ali relembrando, rememorando aqueles momentos tristes que você viveu. E de uma certa forma, você se vincula energeticamente também àquele pai, àquela mãe que já foi falecido. Tudo isso pode ser resolvido basicamente cada um se colocando no seu lugar. Se eu estou fora do lugar em relação à hierarquia da minha família, que eu tenha a humildade de me colocar no meu lugar. É muito simples, mas tem que ser feito de dentro do seu coração. Não pode ser palavras vazias, da boca para fora. Tem que ser de dentro do seu coração. Reconhecendo o seu lugar, reconhecendo que você é filho e você recebe dos pais, você nunca tem a dar aos pais, porque eles já te deram o que é maior, que é a vida. Então você agradece por essa vida que você recebeu, sem a qual você não estaria aqui, e você simplesmente reconhece que seus pais são humanos, que seus pais erraram, assim como você está sujeito a erro, tanto nas suas relações normais, assim, de amizade, de trabalho, quanto dentro da sua própria família, na criação dos seus filhos. Você também está sujeito ao erro. Reconheça que todos são humanos, você, seus pais, seus filhos, e todos estão aqui num processo de aprendizagem. E simplesmente seja grato, porque eles te deram aquilo que eles poderiam dar, dentro do que eles tinham a oferecer, dentro dos conhecimentos que eles tinham, dentro do que eles traziam dentro do seu coração e da própria história que cada um viveu. Desta maneira, você se coloca no seu lugar de uma maneira assim tranquila, de uma maneira em que você se sente equilibrado, se sente encaixado. Aí então você começa a harmonizar a sua própria vida. É mais ou menos isso que eu queria falar para vocês a respeito da lei da hierarquia. Tem vários fatores que a gente poderia elencar aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Caso vocês queiram saber mais alguma coisa a respeito da constelação, das leis sistêmicas, da lei da hierarquia, deixe seus comentários aqui no vídeo que depois eu vou responder vocês. Espero que tenha sido útil e um beijo a todos.